No vídeo desse mês, destacamos as nossas novas alocações em CRIs. Eu sou Beatriz Souza, do time de Relação com Investidores, e esse é mais um dos nossos canais onde os nossos investidores conseguem acompanhar as principais novidades e movimentações do CCMA11. Os rendimentos distribuídos no dia 16 de dezembro foram de 8 centavos por cota, o equivalente a um dividend yield de 12,3% nos últimos 12 meses. Agora, passo a palavra ao Felipe Vaz, sócio e um dos gestores do CCMA11, responsável pelas estratégias de FIIs e ações, para maior detalhes das movimentações do fundo. Falando primeiro do cenário, nas últimas semanas a gente tem visto uma deterioração no preço dos ativos, nas cotações dos fundos imobiliários. A gente também percebe um movimento maior de venda por parte dos investidores. Se a gente pegar o volume médio de negociação dia nos fundos imobiliários, tem girado alguma coisa perto de 345 milhões por dia. Isso é algo como 25% acima do volume que a gente via nos períodos anteriores. Esse movimento de queda mais recente dos fundos imobiliários, ele veio especialmente depois do anúncio do pacote fiscal, que veio combinado com uma proposta de isenção de IR sobre os rendimentos até R$5.000 por mês. E depois da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que decidiu pela elevação da taxa Selic para o patamar de 12,25 e pela ata indicou e sinalizou que nas próximas reuniões a gente deve ter mais 2 aumentos de 1 ponto percentual cada, fez aí com que esse molho, esse humor do mercado deteriorasse aí de uma forma mais rápida nas últimas semanas. Certamente a gente tem um ambiente de maiores incertezas, e a precificação que a gente vê num câmbio acima dos R$6, a taxa de juros esperada, pré-fixada para prazos longos acima de 15% e os títulos públicos atrelados à inflação pagando uma remuneração de PCA acima de 7,5% ao ano, reforçam esse ambiente de deterioração do preço dos ativos. Falando especificamente dos fundos imobiliários, o IFIX, que é o principal índice que mede o termômetro do comportamento desse segmento, no momento que eu gravo esse vídeo, o indicador de preço pelo valor patrimonial, que mede o desconto ou ágio das cotas em relação ao valor intrínseco, o valor patrimonial dos ativos que compõem os fundos imobiliários, hoje a gente vê um desconto na ordem de 25%, ou seja, o indicador PVP na casa do 0,75%. Quando a gente pega uma janela aí de 8 anos, a gente só observou esses níveis de desconto naquelas primeiras semanas da pandemia em março de 2020. Nesses momentos que a gente tem um maior grau de incerteza e cotações em baixa, a gente também observa que começam a se abrir oportunidades de alocação, dado os descontos que a gente vê as cotas dos fundos imobiliários sendo negociados aí no mercado secundário. E o CCME, como um fundo imobiliário de mandato de estratégia, a gente tem uma série de ferramentas e alternativas para poder se aproveitar desse cenário. Um exemplo aqui que eu destaco, nesse último dia 18 de dezembro, a gente recebeu o pré-pagamento de 2 CRIs que a gente tinha dentro do portfólio, no valor de 30 milhões e meio. Isso representa alguma coisa como 4% do patrimônio do CCME, que retorna para o caixa e possibilita com que a gente possa fazer e aproveitar essas oportunidades aí no mercado secundário. Falando agora do portfólio de CRIs, nesse mês de dezembro a gente fez a alocação em 2 novas operações de CRIs, uma delas num valor inicial de 4 milhões e 200, o total a ser desembolsado pelo CCME ao longo do período de construção e desenvolvimento do projeto é de até 25 milhões. Essa operação sai com uma taxa de CDI mais 5% ao ano. A segunda operação, a gente investiu 23,4 milhões de reais, uma operação com uma taxa de CDI mais 2,5%. Para ter mais detalhes aí sobre cada uma dessas operações e estruturas, consulte o nosso relatório mensal. Já na parte de fundos imobiliários e ações, a gente fez alocações no valor de 8 milhões de reais, no segmento de escritórios, FOFs e hedge funds. No relatório desse mês, a gente também incluiu mais informações ali, indicadores sobre o retorno do portfólio do CCME versus o IFIX, e desde o início dessas alocações aqui, a performance do portfólio é de 21,9% versus um IFIX de 11,4%. Além desse retorno acumulado superior ao índice, no relatório desse mês a gente
também incluiu como é que foi a performance do portfólio em períodos de investimento, né, em 3, 6, 12, 18 e 24 meses. Na maioria do tempo, né, o portfólio do CCME superou a variação, né, do IFIX. Por exemplo, em períodos de 12 meses, em 84% do tempo, né, o portfólio foi superior ao IFIX, tá? E o diferencial, né, o retorno acima do IFIX foi da ordem de 5,8 pontos percentuais. Para mais detalhes das alocações e dos resultados do fundo, consulte o relatório completo. Agora eu passo a palavra para a Beatriz, que vai fazer as considerações finais. Obrigada, Felipe, e muito obrigada a todos pela atenção. Gostaria também de ressaltar que o nosso canal da RI está à disposição para esclarecimentos e dúvidas. Não deixe também de conferir o nosso Instagram, @canuma_capital, e conferir o nosso site exclusivo, ccme11.com.br. Lá você consegue se cadastrar no mailing e receber em primeira mão as novidades e movimentações do fundo. Obrigada e até o próximo vídeo mensal.